Em 2015, uma mulher teve a sua identidade roubada pela sua amiga, que aos poucos tirou todo o seu dinheiro da conta, fez empréstimos e decidiu que era a hora de fazê-la desaparecer. Ela escolheu então o Natal daquele ano para colocar o seu plano em prática e acabar com a vida da sua amiga, de forma extremamente brutal. Oi pessoas, eu sou a Naka e sejam muito bem-vindos ao Horror das Minas. O caso de hoje é uma sugestão trazida aqui no canal, e se você também tem uma sugestão de caso, deixa aqui nos comentários ou manda lá no Instagram, que aos poucos eu vou trazendo pra vocês. Se você é novo por aqui, aproveita também, já se inscreve, ativa o sininho pra ficar por dentro de todas as novidades, assiste o vídeo completo, deixa seu comentário pra ajudar aqui no crescimento do canal. Então, sem mais falação, bora logo pro caso. A Sawako Watanabe nasceu em Ehime, no Japão, que é uma cidade bem pequena, e ela sempre teve uma vida bem tranquila e pacata. O seu pai trabalhava em uma floricultura, e por conta disso, o sonho dela era poder, inclusive, abrir uma floricultura e trabalhar junto com seu pai. Para entender mais sobre comércio e poder finalmente realizar o seu sonho, quando ela tinha 24 anos, ela se mudou para a cidade grande, para a cidade de Osaka. E é comum que nestes lugares, principalmente no Japão, os jovens morem em apartamentos pequenos, às vezes minúsculos, ou então dividam uma casa em uma espécie de república, que é o que a gente chama por aqui, já que o valor por lá é bem alto. E é um local voltado principalmente para o comércio. Por conta disso, ela começou a trabalhar em um emprego meio período e optou por morar em uma dessas casas compartilhadas. O local onde ela morava tinha quartos separados, porém a cozinha, chuveiros e salas eram comunitárias. Assim, além de poder trabalhar tranquilamente, sobrar um dinheiro no final do mês para o que ela estava pretendendo, ela ainda conseguia também conhecer algumas pessoas da sua idade. Ela morou nessa casa por alguns meses, até que uma nova moradora também fez parte da residência. Essa moradora se chamava Terumi Morishima. A Terumi nasceu na cidade de Osaka, porém morou por algum tempo em Hiroshima, junto da sua mãe, o namorado da mãe e seus 2 irmãos mais novos. A Terumi passou toda a sua infância até o ensino médio nessa casa, porém esse período da sua vida foi completamente conturbado. Isso porque desde que ela era muito pequena, ela apanhava frequentemente do namorado da mãe, além de ser agredida muitas vezes verbalmente também. E quando a Terumi estava na 5ª série, esse namorado da mãe começou a agredi-la, a abusar sexualmente dela. Esses abusos eram constantes e, como muitos casos de abusos, ela não disse nada para a mãe, com medo da reação da mãe, com medo de deixar ela triste de alguma forma. Por conta desses abusos, inclusive, ela acabou engravidando enquanto estava no ensino médio. E esse homem mandou ela abortar, mas já tinha passado o prazo para o aborto legal. Então a Terumi acabou tendo esse bebê, mesmo sem a sua mãe saber. Porém, o parto foi em casa, sem qualquer tipo de cuidado, e o bebê nasceu morto. Depois do nascimento, esse homem então pegou o corpo do bebê e jogou em uma represa. Tudo isso acabou mexendo muito com a cabeça da Terumi, a ponto que ela tinha medo de contar qualquer coisa para sua mãe. Inclusive, em um episódio, ela teve um cachorro que acabou morrendo e, para não deixar sua mãe triste, ela acabou escondendo os restos mortais do animal. Voltando então para 2015, o ano em que a Terumi e a Sawako se conheceram. Elas moravam juntas nessa residência, elas compartilhavam essa casa e elas se davam bem. Elas eram consideradas colegas, tinham uma relação tranquila e normal e até conversavam mais do que as outras pessoas. Na época, a Terumi trabalhava como ilustradora, então ela costumava passar bastante tempo no computador. As pessoas falavam que ela era viciada em computador porque ela não socializava muito. Normalmente, o seu tempo era completamente sentada na frente do computador trabalhando. Então as pessoas tinham ali dela o mínimo de básico de convivência. Porém, enquanto até então a Terumi parecesse uma pessoa tranquila, sem nada suspeito, ela aos poucos começou a roubar a identidade da Sawako. Primeiramente, ela roubou a carteira de motorista da Sawako e conseguiu um empréstimo em vários bancos e em valores altíssimos, como por exemplo mais de 2 milhões de ienes. Ainda chegou a criar uma nova conta, conseguindo retirar mais de 600 mil ienes em nome da Sawako. E ela fazia tudo isso tranquilamente, usando uma maquiagem, roupas para ficar o máximo parecida com a Sawako.
Com esse dinheiro, a Terumi então decidiu se mudar da casa em novembro daquele ano, começando então a morar sozinha. Isso porque ela queria ter um cachorro e na casa compartilhada não poderia ter um cachorro. Então ela comprou uma casa que ficava a 300 metros dessa casa compartilhada. E ela obviamente gastou tudo. Como eu disse, morar sozinho no Japão é algo muito caro, requer um certo planejamento, tem que dar um certo valor, alguns meses já de adiantamento, e ela deu tudo ali de uma vez. E o planejamento dela era basicamente roubar a identidade do Sawako. Porém, ela já tinha estourado o limite de todos os empréstimos que podia no nome da amiga. Por conta disso, ela começou a ficar com medo também dos cobradores irem atrás da Sawako e descobrirem tudo o que ela tinha feito. A partir daí, ela então começou a pensar em uma coisa, que a Sawako tinha que desaparecer. No Natal daquele ano de 2015, a Terumi convidou a Sawako e os outros moradores da sua casa compartilhada para uma festa de véspera de Natal no seu novo apartamento. No dia 24, a Terumi convidou a Sawako para fazer compras juntas e fazer todos os preparativos da festa, e ela foi. A Sawako inclusive disse para o seu pai que logo depois da festa, no dia seguinte, ela iria para essa cidade natal, porque ela estava com muita saudade da sua família e fazia já um tempo que eles não se viam. A Sawako e a Terumi entraram no prédio da Terumi por volta de 19 horas, e tudo foi registrado inclusive em câmeras de segurança. Pouco tempo depois, a Sawako recebeu uma mensagem de um de seus amigos que morava com ela nessa casa compartilhada, e ela respondeu dizendo que estava na casa da Terumi, dizendo que a festa ia demorar um pouco mais. Depois de mais ou menos 15 minutos, a Terumi foi até a casa compartilhada, dizendo para os moradores de lá que a festa ia atrasar e que enquanto ela estava lá, a Sawako estava na casa preparando as coisas para a festa e que logo mais ela voltaria para avisar. Porém, não demorou muito para que chegasse uma outra mensagem para esse amigo da casa, e a mensagem era da Sawako, dizendo que não poderia ir à festa porque surgiu algo urgente. A Terumi, então, foi até a sua casa, voltou para sua casa, e depois voltou até a casa compartilhada, dizendo que a Sawako não estava mais lá, e que provavelmente ela tinha saído com o seu ex-namorado, já que eles estavam conversando por mensagens. Por conta disso, todo mundo acabou desistindo de fazer a tal festa, porque eles não tinham tanta convivência, eles não tinham tanta amizade com a Terumi, então não fazia sentido fazer a festa sem a Sawako. No dia seguinte, o pai da Sawako tentou entrar em contato com a filha, estranhando o fato de que ela não foi para sua casa, não entrou em contato, já que eles já tinham tudo combinado e ela não era de fazer isso. Então ele entrou em contato também com alguns dos seus amigos, que também disseram que não sabiam onde ela estava e contaram, tudo o que havia acontecido. Muito preocupado, o pai da Sawako então decidiu abrir um boletim de ocorrência, de desaparecimento, falando sobre a Sawako. Logo então, os policiais foram até a casa compartilhada e ficaram sabendo que a Terumi foi a última pessoa que esteve com a Sawako naquele dia anterior. Verificando nas câmeras de segurança do local, eles perceberam que a Sawako entrou no apartamento às 19 horas, como eu disse, e não saiu mais. A polícia descobriu também que no dia 25, um dia após o desaparecimento, foram sacados cerca de 100 mil ienes do cartão da Sawako. Além de que a Terumi havia comprado também muitos produtos de limpeza e produtos de limpeza forte, como se ela quisesse limpar algo muito sujo ou esconder algo muito sujo. Além disso, ela comprou outras coisas, como um freezer, uma tábua de cortar carne, uma serra, um balde, muitos sacos plásticos, um processador de alimentos, detergentes e areia para remoção de odores. Obviamente, a Terumi foi chamada para depor e ela deu o seu lado da história. De início, ela parecia muito confusa, muito assustada. Ela não disse exatamente o que tinha acontecido. Ela disse que o dinheiro realmente foi ela que tinha pego. Isso porque a Sawako havia pedido para ela pegar esse dinheiro, como se fosse uma espécie de reembolso por conta das coisas da festa. E disse que também não sabia o porquê que ela tinha ido embora, mas que suspeitava que era por conta desse ex-namorado dela. Porém, tudo que ela falava não parecia concreto. Tinham muitos buracos na história. Cada vez ela falava uma coisa. E a polícia começou a ficar cada vez mais colocando ela como suspeita. Ela, inclusive, chegou a dizer que tudo que ela comprou foi a pedido da Sawako. O porquê, nem ela sabe. Com a suspeita, a polícia decidiu então fazer uma busca pela sua casa. E lá eles tiveram a grande surpresa do que realmente havia acontecido com a Sawako.
A Sawako havia sido morta e esquartejada pela Terumi. Todos os restos mortais dela ainda estavam na casa. Os seus pés e mãos foram colocados em sacos de nylon, embrulhados em sacos de papel e colocados dentro de um armário como se ela quisesse esconder. Os músculos e carne foram colocados na máquina de coleta de lixo. Alguns outros pedaços de carne também foram embalados em sacos plásticos e colocados dentro de um freezer. O crânio, a coluna e a pelvis de Sawako estavam na banheira da casa, cheia de algum líquido, provavelmente para tentar derreter aquilo tudo. E ela também havia levado alguns sacos de carne para a casa compartilhada, provavelmente para tentar incriminar algum morador de lá. Com isso, não tinha mais jeito e ela acabou confessando tudo o que fez. Segundo a Terumi, inicialmente ela teria ido até a casa compartilhada. E quando ela voltou, a Sawako havia desmaiado. Ela estava morta ali, sem mais nem menos. Com isso, a Terumi ficou muito assustada, em completo estado de pânico, não sabia o que fazer. Então ela passou os próximos 3 dias esquartejando seu corpo, escondendo e descartando seus restos mortais aos poucos. Porém, mesmo que ela reforçasse essa história de algo acidental, no exame da perícia foi confirmado que a Sawako havia ingerido medicamentos para dormir antes da sua morte. Medicamentos esses que seriam prescritos inclusive pela Terumi. Além também que no computador da Terumi as últimas pesquisas eram basicamente: ossos podem ser quebrados? Como atordoar uma pessoa? Como matar alguém? O crime perfeito. Como desmembrar um ser humano? O que acontece com a sua conta se você desaparece? Então, obviamente, não tinha como não ter sido tudo premeditado por ela. A defesa da Terumi tentou alegar que tudo tinha acontecido porque ela tinha esse hábito de esconder as coisas, sempre que estava assustada, em um estado de pânico, devido aos seus problemas da infância. E que isso deveria ser levado em consideração perante a justiça e que ela deveria ter uma pena menor. Tentaram alegar também que a Terumi ficou cerca de 15 minutos fora da casa e que, durante esse tempo, alguém poderia ter entrado na casa dela e acabado com a vida da Sawako. Porém, não tinha mais como tentar defender o indefensável. A Terumi Morishima foi julgada em junho de 2017 e ela foi condenada à prisão perpétua. A sua defesa tentou algumas vezes recorrer, porém todos os pedidos foram negados e a sua sentença permanece até hoje. Muito se falou também depois do crime sobre a saúde mental no Japão, que muitas vezes é algo completamente negligenciado e provavelmente se a Terumi tivesse tido um apoio desde a sua infância, um tratamento psicológico, desde que ela sofreu todos os seus traumas na infância, muito disso provavelmente não teria acontecido. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você assistiu até aqui, deixe seu comentário, deixe seu like, compartilha para ajudar aqui no crescimento do canal. E é isso. Muito obrigada, valeu e tchau, tchau!